curso de formação continuada de professores em educação especial. A utilização, a operação, a aplicação pedagógica de softwares de tecnologia assistiva. Então, agora que a gente já viu algumas ferramentas básicas da estrutura de camadas, como faz para recortar, copiar, colar, nós vamos ver algumas aplicações mais práticas e vamos fazer um exercíciozinho. Vamos criar uma figura a partir dessas ferramentas. Então vamos lá. Aqui temos as ferramentas de desenho. Um retângulo. Vamos fazer um retângulo. Então selecionei a ferramenta retângulo. Cliquei. Aí eu seguro. E aí vou abrindo com o mouse. Soltei. Fiz um retângulo. Então aqui é a camada retângulo. Agora eu vou fazer uma figura oval. Mesmo esquema. Eu clico. Aí eu vou segurando. Vou fazendo mais ou menos o tamanho que eu quero. A largura e a altura. E aí eu solto. Está criada aqui minha figura oval. Então eu quero fazer agora uma figura, um outro retângulo. Podemos fazer aqui um retângulo, quadrado. Essa ferramenta aqui é estrela. Então a gente seleciona aqui a estrela. Então a gente pode fazer essas ferramentas, essa figura de qualquer tamanho. Claro que a gente não vai fazer nem muito grande e nem muito pequena. Se a gente fizer uma figura muito pequena, pode ser que a pessoa cega, quando for passar o dedo em cima dessa figura, não vai nem reconhecer. Então aqui por último, um triângulo. Percebam que para cada figura ele criou uma camada específica para cada desenho geométrico. Então vamos lá. Vamos começar um arquivo novo. Vamos tentar fazer aqui a bandeira do Brasil. Então, primeiro eu faço um retângulo. Daí eu seleciono essa linha quebrada para a gente poder fazer mais ou menos aquele losango do meio. Então a gente clica, cada borda a gente dá um clique com o botão esquerdo do mouse. Então pode ser que fique um pouquinho tortinho, mas o que vale é a intenção. Então terminamos, a gente clica com o botão direito e daí fecha o desenho. Agora vamos fazer a parte central da bandeira. Vamos tentar colocar aqui no meio. E aí a curva a gente clica em uma extremidade com o botão direito, com o botão esquerdo, perdão, na outra com o outro botão esquerdo, e ele gerou uma reta. Aí no meio a gente clica com o botão direito, segura para fazer a curvatura. Vamos fazer mais uma curva aqui. Clicou com o botão direito numa extremidade, botão direito na outra extremidade, no meio para fazer a curvatura. Então, vamos selecionar as camadas com o Ctrl.
Menu camadas, mesclar as camadas. Pronto. E aqui eu tenho uma camada só. Vamos renomear essa camada. Bandeira. Então tá aqui a camada da bandeira do Brasil. Existe uma ferramenta chamada de preenchimento. Preencher. É aquele baldinho em que a gente pode preencher o nosso desenho. Então nós temos aqui cores que na verdade não são cores e sim diferentes texturas. Bom, agora nós vamos aprender a fazer o preenchimento das figuras usando a ferramenta preencher, que é essa ferramenta aqui. Eu estou clicando com o mouse, preencher. Então no canto superior direito nós vemos aqui uma série de cores que nada mais são do que representações dos efeitos dos preenchimentos. Então vamos observar como são alguns dos efeitos desse preenchimento. Então selecionei aqui a minha camada, o meu desenho da minha estrela, e eu clico com a ferramenta do preenchimento. Então preencher com o preenchimento preto, no caso todos os pontos dentro do desenho. Então o triângulo, vou clicar aqui o vermelho, que é esse tipo de preenchimento um pouco mais espaçado. Vou na minha figura oval com verde. Tá um pouco mais espaçado. Então, selecionei minha figura oval, cliquei no preenchimento verde. E aí o preenchimento verde um pouco mais juntinho os pontos. Mas percebam a diferença do preenchimento verde aqui da minha figura oval para o triângulo com o preenchimento vermelho. Por fim, vou selecionar o hexágono com o preenchimento azul. E aí o preenchimento azul é esse preenchimento na diagonal. O retângulo eu vou fazer com o preenchimento branco. Nada mais é do que o espaço todo sem pontos, todo branco. Por que existe esse preenchimento branco? Vamos retornar lá à nossa estrela. Ela está preenchida por preto. Então agora eu vou preencher por branco. Ela fica toda branca, ela desaparece. É mais ou menos assim que funciona os preenchimentos. Agora vamos trabalhar um pouco no trato da nossa figura. Então eu vou fazer aqui uma figura rapidinho, um retângulo. Vou colocar um preenchimentozinho. Então, aqui na guia editar, além das coisas mais básicas como desfazer, refazer, recortar, copiar, colar, apagar, tem essas duas ferramentas aqui que nos permitem, primeiro, redimensionar a figura. Vamos supor que essa figura está muito grande, a gente quer redimensionar ela. Então, seleciona a camada, no caso aqui o retângulo 2, vou na guia editar, redimensionar, e aí essa setinha, a gente pode aumentar na horizontal, a gente pode aumentar aqui na vertical,
E clicando nas extremidades, a gente aumenta as duas formas. Vou desfazer aqui, voltar aqui para o tamanho original. Então, mais uma vez, seleciono a camada, editar, redimensionar. Aqui aumento, ou posso diminuir também. Vamos voltar aqui ao tamanho original. E por fim, editar, girar. Então, a gente clica com o botão direito, a gente pode clicar, ir girando no sentido horário, ou no sentido anti-horário. Você clica com o botão direito, como se estivesse empurrando a figura. Se estivesse mexendo a figura em cima de uma mesa. A gente pode girar para um lado, pode girar para o outro. Pronto. Girei aqui no eixo de 90 graus. Posso aumentar o zoom, diminuir o zoom, e também posso colocar a folha quadriculada aqui em cima na guia, mostrar folha quadriculada. Então mostra toda a grade de pontos da minha folha Braille.